Deus abençoe abundantemente a sua vida do altos céus, Ele derrame graça, Ele derrame luz, Ele venha manifestar a bondade, a misericórdia dEle sobre a sua vida. Acredite que ainda que você esteja enfrentando muitas dificuldades, tudo esteja muito difícil para você, você vai vencer. As lutas antecedem as grandes vitórias. Então não temas diante dessas lutas, desses ventos contrários que você está enfrentando. Não temas diante dos gigantes, diante das afrontas, diante de qualquer circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, olhe sim para Jesus. Confie nele, confie nas promessas, nas palavras que ele te deu, pois ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação difícil que você tem enfrentado. Nós muitas vezes enfrentamos dificuldades por causa da palavra de Deus, por causa da nossa decisão de honrar a Deus, de servir ao Senhor, de andar na contramão deste mundo e andar com Deus. Então, o inimigo, para tentar nos levar para o lado dele, nos desviar da presença de Deus, levanta contra nós situações para nos fazer abater, para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar. Mas eu quero dizer para você, levante sua cabeça, ou não deixe o abatimento tomar conta do seu coração. Não deixe o desgosto, o dissabor, a raiz de amargura. Não deixe a carne dominar. Não vença o mal com o bem, ou não vença o mal, melhor dizendo, com o mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. A palavra assim diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença tudo aquilo que tem se levantado contra você, porque você foi programado para vencer. Você foi programado para dominar. Deus, quando fez o homem, não fez para ser um fracasso, não fez para ser uma derrota. Você não nasceu para fracassar. Você não nasceu, não está nessa terra para dar errado. Deus não colocou você aqui só para ficar sofrendo, chorando, se lamentando, vivendo mal. Não. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Ele quer que você coma o melhor dessa terra. E como eu sempre dou o exemplo, Deus, se ele quisesse que o homem vivesse mal, não teria colocado o homem no jardim. O jardim que tinha tudo de bom e do melhor. A melhor água, as melhores comidas, o melhor ambiente, o melhor ar para respirar. Não faltava nada para eles. E o melhor de tudo, todos os dias, na viração do dia, Deus ia ali no jardim para visitá-los. Imagina que coisa maravilhosa ser visitado pela presença de Deus, ouvir a voz de Deus, falar com Deus, ser abraçado por Ele, abraçá-lo. Então, Deus colocou o homem no melhor lugar que existia. Deus quer você vivendo melhor, comendo melhor, desfrutando do melhor, morando em lugar de paz, quieto, tranquilo. O Senhor prometeu isso, que o povo dele moraria, habitaria em lugares de paz, lugar quieto, de descanso. Tem gente que mora em lugar, sabe, que não tem paz, é aquela confusão, aquela gritalhada, aquela brigaiada da vizinhança, a falta de respeito, vizinho com som alto, fora de horário, pessoa não consegue dormir, não consegue descansar. Não, você tem que orar a Deus. Deus, o Senhor disse que eu habitaria em um lugar de paz, morada de paz. Eu tenho que deitar e dormir a noite inteira, né? E levantar só na hora mesmo de acordar ali para orar ao Senhor ou para poder ir trabalhar, e assim que tem que ser. Eu quero falar com você hoje uma palavra que está em Mateus 13. Como eu dizia, muitas lutas que nós enfrentamos são por causa da palavra, da nossa determinação em obedecer à palavra e caminhar na contramão desse mundo. Diz assim, Mateus 13:20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. É aquela parábola aqui dos semeadores. Jesus está explicando, né? Cada semente caiu em cada lugar. Então, essa semente, né, que foi semeada em pedregais, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Então isso aqui é importante. Você tem que ter raiz, raiz na fé, raiz na presença de Deus, raiz na palavra de Deus. Pois só quem tem raiz suporta os processos, as lutas, os vales, as tempestades, as perseguições, as calúnias, as difamações, as traições, as injustiças. São tantas coisas que se levantam, né, contra o homem de Deus, a mulher de Deus, contra qualquer pessoa, né, só contra o homem de Deus e a mulher de Deus, não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, enquanto estivermos aqui nesse mundo, precisamos de nos preparar, porque sofreremos, né, perseguições, lutas, traições, né, situações que nós vamos ficar, às vezes, até sem entender o porquê. Mas está dizendo aqui o versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. A pessoa que não tem firmeza em Deus, ela não tem raiz em Deus, na presença de Deus, na palavra, é de pouca duração. Quer dizer, quando chega a luta, quando chega a batalha, a pessoa desiste, desanima, já não quer mais buscar Deus, já não quer mais ir à igreja, desiste do casamento, desiste dos sonhos, é de pouca duração. E chegada a angústia, preste atenção no finalzinho do versículo, e a perseguição por causa do quê? Por causa da palavra. Então veja, muitas vezes somos perseguidos, ofendidos por causa da palavra. O inimigo quer porque quer nos tirar da palavra, nos desviar para a direita, para a esquerda. Quantas lutas o povo de Deus passou rumo à terra prometida. O Senhor disse a Josué que ele teria que enfrentar 7 nações mais poderosas e mais fortes do que ele. É o Mar Vermelho que teve que se abrir, o Jordão, muralha cair, né? Tantas situações ali, mas o povo, então, que ficou firme, de 20 anos para baixo, venceu, entrou. E se você ficar firme, você vai entrar. Então não deixa a ofensa tomar conta do seu coração. Tem gente que se ofende muito fácil, sabe? Que deixa a congregação, que abandona a família, que sai por aí tomando decisões mais loucas, sabe? Da cabeça, sem consultar a Deus, sem saber se aquela decisão agrada a Deus ou não. Então a pessoa sai por aí tomando decisões fora da palavra. Não, não saia da palavra, permaneça, fique enraizado na palavra. Então, por causa, muitas vezes, da palavra, você vai enfrentar lutas. Aqui em Daniel também diz, no capítulo 10, versículo 16, e eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores. Olha aí, por causa da visão. Deus deu aquela palavra ali para Daniel através de uma visão. E por causa daquela palavra, daquela visão, sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta em mim força, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Quantas vezes também nos sentimos assim? Sem fôlego, quer dizer, os problemas vêm para nos sufocar. Os problemas vêm, né, para tentar nos vencer. Mas não podemos deixar, seja qual for o sufoco, creia que você vai ser livre desse sufoco. Deus vai te dar o alento, o fôlego que você precisa para continuar caminhando, para continuar correndo e chegar ao lugar que Ele preparou para você. E diz mais, e disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te. Olha aí o recado de Deus para nós. Sim, anima-te. E falando Ele comigo, esforcei-me. Quando Deus falar com você, se esforce. Se esforce como Daniel com Elias. Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água e com a força daquela comida ele se levantou. Imagina, caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. A pessoa caminhar um dia, caminhar uma hora já se cansa. Imagina caminhar 40 dias, viajar de ônibus um dia já é cansativo. Imagina 40 dias. Mas foi uma força ali sobrenatural que ele recebeu. E essa força nos leva, sabe, além, nos leva a vencer as nossas limitações, nos leva ao lugar desejado. Aí diz aqui o versículo, então, 19 de Daniel 10. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Então, muitas vezes as lutas vêm por causa da palavra. E você deve ficar firme na palavra. Não é porque se levantou o gigante, se levantou a ameaça, se levantou o vento contrário, que você agora tem que temer, dizer, não quero mais saber desse negócio de Deus, de palavra, de evangelho. Não, aí que você tem que mostrar realmente a sua fé em Deus. Isso é fé. Mesmo que tudo se levante, mesmo que tudo desabe à sua volta, o mundo está desabando, mas você está ali firme, confessando a palavra, declarando, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Agora, não é só por causa da palavra que vem as lutas. Nós temos que identificar o porquê das lutas. Temos que identificar o porquê de algumas situações desagradáveis. Por exemplo, Josafá, ele fez aliança
uma aliança errada, uma aliança com Acabe, que era um perverso. Tanto ele quanto a sua esposa Jezabel eram perversos e levava todo o povo para a perversão. Foi um rei mau, um rei incrédulo, sabe? Que ia contra tudo que fala sobre Deus, se levantava ali contra tudo que é de Deus. E o Acabe, então, o Josafá, homem de Deus, fez aliança com esse rei. E isso trouxe problemas para ele. Em 2 Crônicas 18, versículo 1 diz: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Cuidado com quem você faz alianças, sabe? Nem todo mundo está à sua volta, você tem que se aliar. Tem gente que, na verdade, você tem que se afastar, né? A gente está ali perto de você e tudo, mas não está. O coração não está com você. Só está ali só de corpo presente. Às vezes alguns até mal intencionados, para falar alguma coisa depois pelas suas costas e tentar te prejudicar. E o Josafá então foi numa guerra junto aqui com Acabe, né? E se não fosse Deus protegendo, ele ia perder a vida. E o Acabe perdeu a vida nessa guerra, mas Deus guardou Josafá. Aí no capítulo 19 de 2 Crônicas, o versículo 1 diz: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrece? Foi repreendido, né? E aqui eu quero abrir um parênteses. Quantas pessoas não aceitam ser repreendidas? Quantas pessoas não aceitam que mostre para elas que elas estão erradas? Mas o Josafá, ele não se levantou contra o profeta. Né? O vidente aqui, o profeta era chamado nessa época como vidente. O pastor só falou de vidente, não é vidente de hoje em dia não, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não. O vidente aqui é aquele que é o profeta, que falava inspirado por Deus, dirigido por Deus. Então ele repreendeu aqui o Josafá perguntando se ele devia ter ajudado ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrece. Quer dizer, você está aí amando, fazendo aliança com pessoas que odeiam a Deus, que se levantam contra Deus, que aborrece a Deus, que não agrada a Deus, que não tem compromisso com Deus. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. E veio. Quer dizer, ele enfrentou uma batalha. Se você ler 2 Crônicas 20, você vai ver que 3 nações se uniram para atacá-lo. E ele ficou sem saber o que fazer. E ele então temeu, mas ele buscou a Deus. Levou todo o povo a buscar a Deus. Todo Judá se reuniu para pedir o socorro para o Senhor. Porque não tinha como vencer a batalha se Deus não intervisse na situação. E eles jejuaram ali, buscaram a Deus e Deus deu a vitória. Deus reverteu aquela situação. Na verdade, eles não puderam nem lutar. Não precisaram, melhor dizendo, nem lutar. Foi o próprio Deus que lutou por eles e deu a vitória contra os inimigos. Um outro caso é de Jonas. Jonas seguiu a direção errada. Deus deu uma direção, ele seguiu outra direção. Também se deu mal, trouxe problema sério, trouxe prejuízo para ele e também para o povo ali do navio que ele comprou a passagem. Foi Deus mandou ir para Nínive, ele comprou uma passagem e foi para Tarsis. Né? Deus queria que ele pregasse para salvar os ninivitas e ele não queria, né, a salvação daquele povo. Ele guardava no coração um rancor, uma mágoa daquele povo. Segundo os historiadores dizem que o pai dele havia sido morto por esse povo de maneira cruel. Ele então guardava, né, um desejo de vingança. Mas Deus amava. O Deus ama o pecador. Deus ama a pessoa, né, que está aí no erro e quer salvar. Agora essa pessoa tem que se arrepender, que senão ela vai se dar mal, se ela não se arrepender. E aí trouxe problema. Você pode ler depois o livro de Jonas, é um livro pequeno, mas com conteúdo muito grande, muito relevante e vai te ajudar. E então ele seguiu a direção errada e se deu mal. Mas quando ele tomou a decisão de se converter, converter é mudar de rota, é mudar de vida, é mudar de caminho, é mudar de pensamento, mudança. Ele mudou, ele decidiu obedecer, seguir a direção de Deus e Deus operou uma grande salvação. A mesma coisa foi o centurião. Lá em Atos 27 tem essa passagem que o Paulo viu que a navegação seria perigosa e com muitos danos. Tanto ao navio, a carga do navio, quanto também as almas, que eram quase 300 almas naquele navio, um navio gigante, né? Mas diz a palavra em Atos 27, 11, o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Se deram mal.
Prejuízo grande é aqui, se você ler, você vai ver que a tempestade que levantou ali foi tão violenta que desmanchou o navio todinho. E olha o cuidado de Deus. Deus não permitiu nenhuma alma se perder. Até os que não sabiam nadar conseguiram chegar a uma ilha chamada Malta através de pedaços do navio que ficou boiando ali, serviu como colete salva-vidas, né? E eu fico imaginando, fico impressionado, né? Porque a violência das águas, a força daquela tempestade destruiu o navio todinho. Fez o navio naufragar. Imagina pedaços de madeira para cá, para lá, ali sendo destruído. Mas Deus protegeu, Deus guardou. Ninguém foi morto por um pedaço de madeira que voou por nada. Nem afogado, nem comido por tubarões, né? Deus ali guardou. Mas pela misericórdia. Poderia ter evitado. Paulo até diz aqui nessa passagem que eles poderiam ter evitado aquele dano. Se eles tivessem ouvido e ficado ali onde Deus havia mandado ficar. Então, nós precisamos de identificar onde está o problema, o porquê que nós estamos enfrentando algumas situações. É por causa da obediência à palavra? Então, fica firme que Deus vai te honrar. É por causa que você está fazendo aliança com gente errada? Então sai fora. Para de fazer aliança, sai fora dessas alianças erradas e faça aliança com Deus. É porque você está seguindo a direção errada? Toma juízo, se converta e siga a direção certa, Deus vai te dar a vitória. Aí quando você está então na palavra, você pode ficar firme, porque Isaías 54:17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aí quando você está na palavra, meu amigo, minha amiga, Deus é com você, você está na direção de Deus, você está em aliança com Deus, podem preparar tudo que for contra você que não vai prosperar. E ainda que você errou, se você se arrepender, buscar misericórdia, Deus também vai te ajudar. E essa ferramenta preparada contra você não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Tem gente que às vezes fica falando pelas suas costas, tramando, né? Ali pelas suas costas, não vai prosperar. Deus está vendo tudo. Os olhos de Deus, nada passa despercebido aos olhos dele. O que você não está vendo, Deus está vendo, e ele é com você para desmanchar os planos do inimigo contra ti. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Em Salmos 27:2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Quando você anda com Deus, na aliança com Deus, nenhuma ferramenta preparada contra você prospera. Qualquer língua que tenha se levantado contra você para falar mal, para tentar te denegrir, te prejudicar, caluniar, você vai condenar, quer dizer, também não vai prosperar. Qualquer gigante se levantar contra você, qualquer dificuldade será reduzida a nada e a coisa que não é nada, e você vai louvar, adorar, exaltar e cantar o hino da vitória. Quero orar por você. Pai, ajuda essa pessoa a identificar, meu Deus, o porquê de algumas situações que ela tem enfrentado. Se é por causa da palavra, Pai, que ela fique firme. Meu Deus, se é porque ela fez aliança com quem não deveria, que ela se arrependa. Se é porque ela seguiu a direção que não deveria, que ela se arrependa. Se é porque ela confiou, meu Deus, mais no homem do que no Senhor, meu Deus, que ela se arrependa e que o Senhor venha salvá-la. Não deixa ela naufragar, não deixa ela ser vencida pelo mal. Toda ferramenta preparada contra ela, em nome de Jesus, não prosperará. Toda língua que tem se levantado contra ela em juízo, nós condenamos. Esse juízo é essa oração agora, que entramos diante de ti, e o Senhor faz justiça e juízo, meu Deus, em nosso favor e contra os nossos inimigos. Opera, Pai, faça cessar todo o mal, toda tempestade, todo o vento contrário. Livra do prejuízo e dê, Pai, lindas vitórias em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Curta, comente e que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.